Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O Porto de Santos completa hoje 134 anos, mantendo o peso de principal porta de entrada e saída do comércio exterior brasileiro. Responsável por cerca de 1/3 da balança comercial do país, o complexo portuário vive um momento decisivo, com concessões, novos leilões e projetos de expansão que devem definir o futuro da infraestrutura portuária. O Porto de Santos celebra mais um aniversário olhando para o futuro. Responsável por cerca de 1/3 da balança comercial brasileira, o maior porto da América Latina entra em um novo ciclo de planejamento, com estudos, projetos e decisões que devem moldar seu crescimento nas próximas décadas. Do ponto de vista regulatório, o Porto de Santos concentra decisões estratégicas. É ali que se cruzam interesses públicos, privados, urbanos e ambientais, exigindo mediação técnica e segurança jurídica para destravar investimentos. O Porto de Santos ele é um porto que acaba puxando todas as discussões regulatórias relevantes, né? Tanto de política pública pelo Ministério, mas regulatórias também pela ANTAQ. Nesse ano vai ser de fato, né, o seguir em frente da concessão do canal de acesso, né, um processo de minha relatoria que deve ser pautado na próxima reunião. Eu acho que ele vai dar para o porto a dinâmica e a perspectiva de crescimento, de aprofundamento do porto. A gente sabe que é um porto que todas as demandas de crescimento, elas passam pelos canais de acesso, tanto terrestre quanto aquáticos. E então, seguir com esse processo de concessão do porto é importante para o próprio crescimento. Do canal de acesso à ampliação de terminais, 2026 desponta como um ano decisivo. Projetos que estavam em tramitação entram em fase final, com impacto direto no futuro do porto e do setor aquaviário nacional. Quando a gente olha a expectativa e a projeção que a ANTAQ sempre apresenta de crescimento do setor e de crescimento da infraestrutura aquaviária, o Santos sempre acaba puxando muito esse debate. Então a gente está num ano que vai olhar muito para essa questão do acesso, tanto terrestre quanto aquaviário, do porto. A gente vai ter a consolidação do terminal de contêiner, o TECON 10, que está na fase final aí de sedimentação do leilão, para estabelecer as cláusulas depois do julgamento do Tribunal de Contas, e já estabelecendo a participação dos players, e esse ano acontece, né, o leilão. Então vai ser um ano que vai impactar bastante o futuro, não só do Porto de Santos, mas o futuro de todo o setor aquaviário nacional, porque a gente está falando do maior porto da América Latina, com uma regulação pautada muito pelas necessidades do Porto de Santos. Por parte, né, do setor, sempre uma necessidade de estar criando mais capacidade. A gente está vendo os terminais do porto passando por projetos de renovação, por projetos de ampliação. Crescer exige equilíbrio. A ampliação da infraestrutura envolve impactos urbanos, concorrência entre operadores e decisões complexas. Cabe à regulação mediar interesses e garantir transparência e segurança jurídica. Eu me lembro que também foi um debate importante em relação à concorrência, porque sempre tem vários interesses que a gente precisa mediar ali o conflito entre eles. E a política pública, o Ministério, sempre com o interesse de aumentar a capacidade. Eu acho que o olhar da agência, a dificuldade e a mediação que a gente tem que fazer é justamente estar colocando todos os interesses na pauta e a gente tentar ficar nesse lugar de mediação, né? Ver que, e eu sempre falo, que costumo dizer que a regulação ela é muito democrática, porque ela tende a desagradar um pouco todo mundo, né? Onde cada um dentro de um triângulo, onde cada um tenta ali puxar o interesse para o seu vértice, e a agência reguladora está ali no meio tentando fazer justamente essa intermediação para tirar disso tudo o maior interesse público, da segurança jurídica por meio dos contratos, da transparência no processo decisório. Estudos do governo apontam para um potencial ainda pouco explorado. Estudos antigos voltam ao radar. E a possibilidade de ampliar a integração logística de Santos passa a fazer parte do planejamento de longo prazo. A ideia é aliviar gargalos, reduzir custos e preparar o porto para um novo patamar de competitividade. Nosso trabalho aqui diário é para tentar potencializar todas as hidrovias do Brasil, principalmente aquelas mais estratégicas. E, obviamente, o Porto de Santos, né, pelo potencial que ele já tem hoje, a importância que ele tem hoje, praticamente 1/3 de toda a balança comercial brasileira passa pelo Porto de Santos. Então, naturalmente, a nossa intenção é cada vez mais nos aproximar, inclusive lá da região,
nos nossos instrumentos de planejamento, considerar as intervenções que precisam ser realizadas nas hidrovias que dão acesso ao Porto de Santos, para a gente utilizar esse potencial, que muitas vezes é inexplorado, e a gente sabe que o modal hidroviário ele é muito mais barato do que os outros modais, é muito mais sustentável que os outros modais, então a gente acha que vale a pena viabilizar as hidrovias que acessam ao Porto de Santos, que no final do dia isso vai descomprimir, tirar demandas de hoje que ficam represadas nas rodovias, necessidade de ferrovias, por exemplo, que são sempre importantes, mas acho que a gente pode e deve, o Brasil, utilizar o seu potencial para utilizar as hidrovias de acordo com o que a gente tem de perspectiva para o futuro. Mais do que celebrar a própria história, o Porto de Santos comemora este aniversário olhando para frente. Entre concessões, decisões regulatórias e projetos de longo prazo, o maior porto do país se prepara para um novo ciclo de crescimento, com impacto direto na logística, na economia e no futuro do transporte aquaviário brasileiro. No aniversário do Porto de Santos, o passado reafirma sua importância e o futuro começa a ser desenhado agora, em decisões que vão definir o próximo capítulo da principal porta de entrada e saída do comércio brasileiro. A Autoridade Portuária de Santos afirmou que o impasse envolvendo o repasse de recursos federais não deve provocar atrasos no cronograma do túnel Santos-Guarujá, uma obra estimada em quase 7 bilhões de reais. Após questionar a validade do contrato na semana passada, a Autoridade Portuária de Santos informou que já passou a integrar formalmente a concessão como interveniente da União, depois da assinatura de um termo aditivo ao convênio de delegação. Agora a discussão é sobre a forma de liberação dos recursos. O órgão será responsável por transferir mais de 3 bilhões de reais, metade do custo do projeto, e precisa prestar contas diretamente ao Tribunal de Contas da União. Segundo a autoridade, o modelo de desembolso previsto no edital não garante os mecanismos de fiscalização exigidos. Por isso, a Autoridade Portuária de Santos negocia com a Artesp e a ANTAC a criação de um instrumento específico de governança e controle financeiro. As tratativas estão em fase avançada. O Congresso Nacional retomou nesta segunda-feira os trabalhos legislativos com uma pauta carregada de vetos e medidas provisórias. Entre os temas que devem gerar debate estão a cobrança de bagagens em voos, o novo programa Gás do Povo e recursos para o combate à gripe aviária. Deputados e senadores se reuniram em sessão conjunta nesta segunda-feira para inaugurar a 4ª sessão legislativa da 57ª legislatura, que corresponde ao último dos 4 anos que compõem a legislatura, iniciada em 2023. Declaro assim inaugurados os trabalhos da 4ª sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. O Congresso retoma o ano legislativo com mais de 70 vetos a serem analisados nas sessões conjuntas, ou seja, com deputados e senadores. Entre esses vetos está o do despacho gratuito de bagagens em voos, dispositivo previsto na Lei nº 14.368 de 2022, que flexibiliza regras do setor aéreo. O texto é fruto da medida provisória número 1089 de 2021 do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na mensagem de veto, Bolsonaro alegou que a proposição contraria o interesse público, tendo em vista que, na prática, aumentaria os custos dos serviços aéreos e teria efeito contrário ao desejado pelo legislador, ou seja, deixaria as passagens mais caras. O dispositivo vetado, que não fazia parte do texto da MP e foi acrescentado por emenda na Câmara dos Deputados, proibia cobrar uma primeira bagagem despachada de até 23 quilos em voos domésticos e 30 quilos em voos internacionais. Desde 2017, as companhias aéreas são autorizadas a cobrar pelas malas despachadas. No Senado, a matéria foi relatada pelo senador Carlos Viana, que fez referência ao papel do Estado nessa questão. Quando nós entramos em 2020, os senhores são testemunhas do que passamos com relação à pandemia, os serviços de companhias aéreas se tornaram
né, um risco e prejuízo. As companhias tiveram que cancelar voos, os aeroportos ficaram vazios. Por regra, nós não podíamos nos deslocar. Então, não há como nós usarmos os anos de 2020 e 2021 como balizamento da competitividade no Brasil. O serviço aéreo é uma questão privada. Não cabe, não é função do Estado, ainda que em situações de emergência, exercer, cabe ao Estado, o controle por meio das agências que nós temos. Mal começou o ano legislativo e a Câmara dos Deputados marcou a primeira sessão deliberativa de votações a partir das 6 da tarde desta segunda-feira. Na pauta, 2 medidas provisórias. A MP 1313 de 2025, que institui o Programa Gás do Povo, uma nova política pública federal que busca ampliar o acesso ao gás de cozinha no Brasil. A MP precisa ser votada até o dia 11 ou perde a validade. O governo tem pressa para votar essa proposta e alinhou com os líderes partidários essa deliberação nas semanas que antecederam o retorno legislativo. Após uma rodada de balanço de 2025, nós estabelecemos aquilo que vamos votar até o Carnaval. As prioridades. Vamos votar 2 medidas provisórias que estão se vencendo. As medidas provisórias estão aqui. A do Gás do Povo e a 1313, que é o Vale Gás, né? Estabelecemos os dias de votações, a abertura dos trabalhos será na segunda-feira, tratado até o Carnaval somente. Evidentemente, as medidas provisórias que estão se vencendo. Já é pauta demais para a gente votar em 2 semanas. A outra MP na pauta é a número 1312 de 2025, que abre crédito extraordinário de 83,5 milhões de reais destinados ao setor rural. O dinheiro deve ser usado na prevenção e combate às emergências agropecuárias relacionadas à gripe aviária, tendo em vista a declaração de estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional. O Grupo Brasil Export realiza na quarta-feira em Brasília uma programação especial voltada ao setor de infraestrutura e logística. No início da tarde será inaugurada a Casa Brasil Export, um espaço criado para funcionar como local de encontro do mercado de infraestrutura na capital federal, reunindo empresários, autoridades e especialistas. O espaço conta com um auditório, salas de reunião e áreas para eventos. Durante a solenidade, o auditório será batizado com o nome do senador Wellington Fagundes, em homenagem à atuação do parlamentar no setor. Já no início da noite, o grupo apresenta o calendário de fóruns de 2026. Além dos encontros tradicionais sobre portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, a programação passa a incluir debates a respeito de petróleo, energia, gás e mineração. Ao todo, estão previstos 14 fóruns, entre regionais, estaduais e temáticos, incluindo uma missão internacional ao Japão. Ainda durante o evento de divulgação do calendário, será lançada a 5ª edição da série Brasil Export Biografias, com o livro Manuel Ferreira Júnior, embaixador do Nordeste. A obra, com textos e edição da jornalista Ivani Cardoso e projeto gráfico de Mônica Matias, resgata a trajetória do empresário, que se tornou referência em infraestrutura e logística. A agenda de quarta-feira vai reunir autoridades, representantes do setor e empresários. A cobertura completa da programação você confere no BNews 19 horas. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta segunda-feira. Representantes da sociedade civil e operadores do Porto de São Sebastião pediram ao governo federal que ao menos um berço público seja mantido em operação no terminal. O projeto de arrendamento está em consulta pública na ANTAQ e prevê a locação integral da área. Na versão apresentada em 2024, eram previstos 2 berços, sendo um público e um de uso exclusivo do arrendamento. Na nova modelagem, os berços 101, 102, 301 e 302 passaram a ser incluídos no arrendamento, o que gerou preocupação entre operadores e trabalhadores do setor. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, anunciaram a conclusão da dragagem do canal interno do Porto de Suape. A obra recebeu investimento de 217 milhões de reais, com recursos federais e do governo estadual,
e ampliou o calado de 10 para 16,2 metros, com retirada de quase 8 milhões de metros cúbicos de sedimentos. O complexo portuário responde por cerca de 94% da movimentação de carga de Pernambuco e reforça o papel de Suape como hub logístico do Nordeste. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, confirmou a manutenção da bandeira tarifária no mês de fevereiro. O órgão decidiu manter a bandeira tarifária verde, após o registro de chuvas favoráveis nas últimas semanas. A recuperação dos níveis dos reservatórios das usinas das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte garantem um cenário positivo. Com isso, a conta de energia elétrica segue sem custo adicional para o consumidor. E a Portonave anunciou a inclusão de um novo serviço marítimo em sua malha de rotas. O Zingulf Toucan, operado pela armadora Zin, passa a ter escala semanal no terminal. A linha conta com 8 navios em rotação e atende portos no México, Estados Unidos, Jamaica, Colômbia, Brasil, Argentina e Uruguai, ampliando as opções logísticas para importadores e exportadores. Vamos agora ao portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem da região Nordeste, porque a Marinha do Brasil e o governo do Rio Grande do Norte assinaram um convênio que destina cerca de R$1,5 milhão para reforçar a fiscalização de embarcações turísticas e o controle de tráfego aquaviário no litoral. O acordo tem duração de 48 meses e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente vai repassar os recursos à Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte. O investimento vai permitir a compra de viaturas, embarcações e equipamentos que vão expandir a capacidade de inspeção naval nas regiões de maior movimento turístico. E assim a Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte terá condições de realizar mais inspeções em embarcações que transportam passageiros. Tá aí uma boa notícia que vem do Rio Grande do Norte com esse convênio que vai destinar R$1,5 milhão. E agora a gente vai falar sobre o Ministério de Portos e Aeroportos, que abriu nesta segunda-feira as inscrições para um programa de bolsas de estudo voltado à formação de mecânicos de manutenção aeronáutica. Ao todo, são oferecidas 74 vagas gratuitas em Brasília, para quem deseja ingressar ou se qualificar no setor aéreo. O objetivo é ampliar a oferta de profissionais diante do crescimento da aviação no país, que registrou um aumento de 30 milhões de passageiros em 2025. As inscrições seguem até 13 de fevereiro e podem ser feitas presencialmente na unidade do SESC Senat de Samambaia, no Distrito Federal, ou pelo formulário online nos canais do Senat e da Secretaria Nacional de Aviação Civil. É necessário ter ensino médio completo e morar na região do Distrito Federal. De um pequeno armazém do século XIX ao maior complexo portuário da América Latina. O Porto de Santos cresceu com o ciclo do café, mudou a economia do país e agora se prepara para uma nova fase, com um mega terminal e um túnel que vai ligar Santos a Guarujá. O repórter Júnior Batista e o repórter cinematográfico Rodrigo Silva contam esta história numa reportagem especial. Muita gente conhece o Porto de Santos por conta dos seus navios, os containers que estão margeando ali a cidade, mas esse senhor está completando 134 anos neste 2 de fevereiro. E hoje eu estou num lugar muito especial, que tem muita história para contar desse complexo portuário, o maior da América Latina. Quem está comigo aqui é o Jorge. Jorge sabe muito da história do Porto de Santos, né, Jorge? Quando é que começa essa história? Essa história está relacionada particularmente a esse dia específico, tá? 1892, o dia 2 de fevereiro, tá? Conclusão dos primeiros 260 metros de cais reto. Chegada do navio a vapor Nasbit. Porém, esse processo, a gente tem a entrega aqui de uma primeira etapa. Aqui a gente tem uma cópia do decreto de concessão, que inicialmente era de 39 anos e foi prorrogado para 90 anos, da contratação desses empreiteiros Cândido Gaffrey e Eduardo Palacin-Guiri e mais 4 outros investidores. Esse tipo de modelo, como a gente pode observar na imagem, as cargas expostas, e aí a gente está falando do principal produto do início do século, a gente está falando do café. Imagina o café exposto, o café
pegando gosto, pegando cheiro, perdendo a qualidade do produto quando chega na Europa. Então esse momento foi um momento de transição e mudança para um porto adequado para armazenamento e exportação do café. Foi um momento peculiar também do porto começar a se desenvolver para exportar café e receber maquinários de última geração da época para a construção do seu próprio porto e, posteriormente, é um canal de importação de produtos para o Parque Industrial de São Paulo. Jorge, então a gente estava falando sobre essa aposta desses empresários, esse momento de virada, e aí o porto começa a crescer. Em que momento que o Porto de Santos se torna o Porto de Santos? No início do século. O aumento e o avanço das plantações de café subindo pelo Vale do Paraíba, inicialmente Vassouras, Valença, a região do Sul Fluminense, Carioca, indo em direção ao Oeste Paulista, chega na região de Campinas, Ribeirão Preto. Quando o Barão de Mauá, em 1867, começa as operações ferroviárias com a empresa São Paulo Railway, a Santos Jundiaí, aonde hoje em dia aqui em Santos, para o pessoal que é santista, em frente ao Museu Pelé, a gente tem a Secretaria de Turismo. Ali começou a chegar café de maneira exponencial. Essas obras do porto ainda não estavam concluídas, porém o café é o motivador para que o porto comece a se adequar para poder exportar café. Esse processo todo, com a transição de navios a madeira, com navios a vapor, com a chegada de comunicação por telégrafo, uma empresa muito importante que hoje em dia a gente não tem referência, porque o prédio já não existe mais, em frente à Bolsa do Café, onde a gente tem um maravilhoso Museu do Café, tá? A gente também tinha uma empresa chamada West Company Telegraph, comunicação por telégrafo, Bolsa do Café, movimentação do café, ferrovia, porto organizado, início das obras do armazém 1 até o armazém 5, posterior até o armazém 9, e aí a gente começa a movimentar café, culminando na década de 30 a ultrapassar as movimentações do Rio de Janeiro, que até então era onde saía mais café. Então, a partir da década de 30, o Porto de Santos passa a ser realmente o porto mais importante do Brasil em função do café. Jorge, a gente já falou como o porto começou, o auge do porto, e como ele está hoje tem muito a ver com isso aqui, né? Então, essa virada de chave a partir da década de 80, relacionada à introdução de movimentação de containers. Então, a chegada do container é o que a gente pode falar sobre modernização mais recente. Qual que foi vamos dizer assim, o principal motivador de mudança portuária? A chegada do container, toda a infraestrutura relacionada ao container, os terminais de containers que a gente tem na região, e aqui a gente fala sobre os nossos parceiros, que são os grandes terminais de container. Cito aqui Santos Brasil CMA CGM como o maior terminal de container do Porto de Santos e da América Latina. Esse terminal e os outros parceiros, como a Dubai Port e a Brasil Terminais, são os 3 maiores terminais de containers. Ainda tem movimentação de containers em outros parceiros também, porém a introdução do container é o principal elo de ligação de um porto moderno que a gente está falando nesse momento. E principalmente do futuro, que a gente está falando dos próximos 5 anos, com a concessão do Santos 10, que será futuramente o maior terminal de containers construído exatamente nesse trecho aqui, ok? Estamos falando desse mega terminal aí com previsão de investimento de mais de 6 bilhões de reais, prestes a acontecer, né? Prestes a acontecer. Então, quando a gente fala em porto, a gente fala sobre o potencial de capacitação de pessoas e geração de emprego. Está falando aqui em 50, 55 mil pessoas diretamente relacionadas
ao desenvolvimento desse equipamento portuário, que a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. A gente tem uma ideia da extensão do Porto de Santos. E quando a gente fala sobre os principais projetos, essa obra que vai ser nesse trecho aqui, esse trecho exatamente aqui. Essa obra aí, eu acho que eu sei qual que é, mais uma mega obra, né? Mas eu não vou mostrar ela aí não, eu quero mostrar aqui. Que essa obra tem a ver com esse númerozinho aqui, 6A, né? Então, quando a gente fala sobre Porto de Santos e sobre essas grandes obras de infraestrutura, essa é uma obra de valor significativo que se compara a todo o desenvolvimento e esforço feito há 134 anos atrás. Particularmente essa obra do túnel imerso de ligação entre Santos e Guarujá tem essa importância. Já se fala sobre esse túnel desde 1927. Nessa maquete aqui, ó, a gente tem pelo menos 6 possibilidades de projetos relacionados entre túnel e ponte em vários setores. Então entenda que só nessa obra aqui, quando a gente começa a falar sobre emprego e capacitação, é pelo menos 10 mil empregos diretos relacionados a essa obra. Então o Porto de Santos é esse catalisador de trabalho, de pessoas e de sonhos sendo realizados. Quando a gente fala sobre o aniversário do Porto, a gente está falando particularmente de pessoas que pensaram grande e de outras pessoas que executaram. E no final é um aniversário de comemoração de uma obra exitosa, particularmente feita pelo esforço do santista. Perfeito. Jorge, muito obrigado, viu? Parabéns ao Porto de Santos. E o BNews 19 horas fica por aqui. Eu aproveito para agradecer a sua audiência e parabenizar toda a nossa equipe pelos 2 anos do canal no YouTube da Rede BNews. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã com mais notícias. Até lá!